Mário havia imposto a si mesmo expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sob a crosta da terra, no resgate severo e decisivo. E ao entardecer do dia seguinte deixamos o departamento hospitalar. Veículo modesto que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia veio buscar-nos. Silenciosamente, comovidos, tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizava suavemente, as neves melancólicas se adelgaçavam. A paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola. Flores surgiam em festividades policrômicas à beira das estradas caprichosamente cuidadas. Enquanto os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido. A primeira noite foi passada em ansiosa expectação. Nossos aposentos deitavam para o jardim e das ogivas que os rodeavam descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, marchetado de pavilhões graciosos como construídos em madrepérola, e de cujos caramanchões que os enfeitavam pitorescamente evolavam-se fragrâncias delicadas de miríades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas como no departamento hospitalar. Tudo indicava que gravitáramos segundo as nossas afinidades para uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudo e aprendizagem se franqueariam para nós segundo o nosso desejo. E enquanto passeávamos, aos nossos olhos interessados estendia-se paisagem amena e sedutora, onde edifícios soberbos, finalmente trabalhados em estilo ideal, que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres, nos levaram a meditar sobre a possibilidade de neblinas ignotas, irisadas sob palores também desconhecidos, servirem a artistas para aquelas cúpulas sedutoras, os rendilhados sugestivos, o pitoresco encantamento dos balcões, convidando a mente do poeta a devaneios profusos, caminho do ideal. Avenidas imensas rasgavam-se entre arvoredos majestosos e lagos docemente encrespados, orlados de tufos floridos e perfumosos. E alinhadas como em visão inesquecível de uma cidade de fadas, as academias onde o infeliz que atentara contra o sacrossanto ensejo da existência terrena deveria habilitar-se para as decisivas reformas pessoais que lhe seriam indispensáveis para mais tarde, depois de nova encarnação terrena, onde testemunhasse os valores adquiridos durante os preparatórios, ser admitido na verdadeira iniciação. Não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se irradiava desse bairro, onde as cúpulas e torres dos edifícios dir-se-iam filigranas, lucilando discretamente, como que orvalhadas, e sobre as quais os raios do astro-rei, projetados em conjunto com evaporações de gases sublimados, emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada ceia que possa comparar. Em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado.
E, no entanto, não era essa residência privilegiada, apenas um grau a mais acima do triste asilo hospitalar. Emocionados, detivemo-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, entestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra, como atavio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. O idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Esse idioma, cuja ausência entre médiuns brasileiros me havia impossibilitado ditar obras como as desejar, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho de minha reabilitação, possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que aclarava nossas mentes. Chamava-se, tal como nosso burgo, Esperança. E lá se encontrava, junto aos demais, o majestoso edifício onde era ministrado, acompanhando-se das recomendações fraternais para que foi ideado. Conviria assim que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do espírito, não nos descurássemos de exercitá-lo sobre a terra. O benfazejo frescor matinal trazia-nos ao olfato perfume dulcíssimo que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos que as damas portuguesas tanto gostam de cultivar em seus canteiros, das glicínias mimosas excitadas pelo orvalho saudável da alvorada. E os pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Havíamos chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fulgir, irradiando carícias luminosas. Romeu e Alceste, apresentando-nos a direção do Novo Burgo, despediram-se em seguida, dando por fim da missão junto de nós. Não foi sem profunda emoção que vimos retirarem-se os jovens boníssimos a quem tanto devíamos e aos quais abraçamos comovidos, conquanto que, sorrindo, observassem que não estaríamos separados, apenas tínhamos mudado de recinto dentro do mesmo lar, já que o próprio universo infinito é o lar de todas as criaturas de Deus. Irmão Sóstenes era o diretor da Cidade Esperança. Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem que nos animássemos a fitá-lo. Deu-nos as boas-vindas e fez votos para que Jesus, o único mestre que em verdade ali encontraríamos, pudesse inspirar a nossa conduta na etapa que a partir daquele instante se iniciava para nós. Confiar, aprender e trabalhar a fim de que pudéssemos vencer. Nas palavras de irmão Sóstenes, aquela mansão também nos pertencia. Dessa forma iríamos habitar um lar que também era nosso e onde encontraríamos irmãos como nós, filhos do Eterno. Maria, sob o beneplácito de seu augusto filho, foi quem ordenou sua criação, para que nos fosse proporcionada a ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável.
e encontraríamos no seu amor de mãe o sustentáculo sublime para vencer o negror dos erros que haviam nos afastado das pegadas do grande mestre, a quem devíamos antes amor e obediência. Cumpria, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. E o novo instrutor terminou aquelas primeiras apresentações desejando que soubéssemos compreender com inteligência as nossas próprias necessidades. Nada respondemos. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como meninos tímidos que se vissem a sós pela primeira vez com o velho e respeitável professor ainda incompreendido. Foi quando logo após nos conduziram ao internato onde deveríamos residir, onde passáramos a noite e de onde pela manhã saíramos a passear. Aqui e ali pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos turmas de alunos ouvindo seus mestres sob a poesia dulcíssima de arvoredos frondosos, atentos e inebriados como outrora teriam sido na terra os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar dos plátanos de Atenas. Os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galiléia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum ou Genezaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Senhoras transitavam pelas alamedas acompanhadas de vigilantes severas como Marie Numiers, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto, ou impenetráveis como Vicência de Guzmán, jovem religiosa da antiga ordem de São Francisco, irmã do nosso antigo benfeitor, Conde Ramiro de Guzmán, a qual igualmente passamos a bem-querer, tão logo soubemos dos elos imarcessíveis que a ligavam àquele dedicado servidor da seção das relações com a terra. Absortos, consentíamos que a imaginação se desdobrasse arrastada pelas sugestões, deixando palpitar em nossa mente múltiplas impressões, quando de mansinho alguém tocou em meu ombro, produzindo em minha sensibilidade a suave emoção de uma carícia infantil que me despertasse de prolongado torpor. Voltei-me, bem assim meus companheiros mais afins, reduzidos agora a João e Belarmino, visto que os demais se haviam internado no recolhimento. Duas damas achavam-se ao nosso lado, convidando-nos para uma reunião de honra, para a qual fora convocada a pequena falange chegada no dia anterior. Diziam as damas que então seríamos apresentados aos nossos novos mentores, aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues como a veros guardiães que por nós zelariam paternalmente até findar o curso de experiências renovadoras que urgia levássemos a efeito em próxima encarnação nos planos terrestres. A primeira dessas damas, justamente a que me tocara, era uma menina loira e mimosa que andaria pelas 15 primaveras, portadora de gracilidade irresistível. Trajava-se, porém, curiosamente, não nos furtando nenhum de nós outros a impertinente reparo. Túnica branca atada à cintura, manto azul trespassado ao antigo uso grego e pequena grinalda de rosas minúsculas ornamentando-lhe a fronte ebúrnea. Dir-se-ia um anjo a quem faltassem as asas. No primeiro instante supus-me vítima de novo gênero de alucinação que, passado do Vale dos Réprobos para a Cidade da Esperança, teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável e o belo. A menina trazia poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjás Frazão,
decassílabo que a teria implicado em círculo familiar aristocrata na derradeira etapa terrena sofrida em terras de Portugal. Não sofreando o desejo de me elucidar acerca dos seus interessantes trajes, via entristecer-se a minha indiscrição, enquanto lhe ouvia a resposta à interrogativa por mim feita. Explicava que haviam-a sepultado daquela forma, ou melhor, vestiram o seu fardo carnal quando o abandonou pela última vez na terra. E tão grata foi ao seu coração a volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a um ser que era muito querido para ela, que reteve na mente a recordação da última toilette terrena. A segunda, alta, também loira, deveria ter deixado a vestidura corporal não longe dos 50 anos, conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, estendeu-me a destra muito gentilmente e, apresentando-se de modo assaz cativante para nós, explicou que já tinha certeza de que ouviramos falar dela. Seu nome era Doris Meristel da Costa e vinha de uma existência terrena em que muito gratamente serviu de mãe ao pobre Joel, o nosso amigo do departamento hospitalar. Confessamo-nos encantados, não dispondo de frases bastante expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente osculamos a mão que tão democraticamente nos era estendida, mas sinceramente o fizemos sem a afetação a que nos habituáramos desde muito. À hora aprazada fomos introduzidos na sala de assembleias, situada na sede central do novo departamento, por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras pertencentes a vários planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídios de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito as de Portugal. Presidia a magna reunião o guardião-chefe do burgo, irmão Sóstenes. Iniciando-a, exortou-nos a homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos todavia por sincero respeito. À sua direita postava-se um ancião, cujas barbas níveas, descendo até a cintura para terminarem em sentido agudo, imprimiam tal aspecto de venerabilidade à sua personalidade que, emocionados, julgamo-nos em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratavam, ou de um faquir indiano experimentado em virtudes e ciências através das mais austeras disciplinas. À esquerda, outro iniciado despertou-nos a atenção com seu perfil hindoclássico, o que infundiu em nosso espírito singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, a nova personagem apresentava, porém, menos idade, refletindo antes a maturidade com a pujança do seu equilíbrio racional, estampada no vigor das feições que nos deixava observar com nitidez. Mais além, um jovem, quase adolescente, despertou-nos maior atenção, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre e não o local reservado aos adjuntos. Formosíssimo de semblante, de uma feitura por assim dizer angelical, seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se antes de uma aparição
de que os livros orientais eram férteis em mencionar. Não fora a realidade insofismável de tudo quanto nos cercava. Ladeava Sóstenes à direita, ombreando com o ancião. A um sinal de irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes. Nossos nomes, registrados no volumoso livro de matrícula, onde os assináramos a chegada, ressoavam, um a um, proferidos pela voz possante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava a reunião. E ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, quais colegiais bisonhos, enquanto a repercussão fazia repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os através das alamedas distantes, dos parques da cidade, que se estendia entre flores e pavilhões grandiosos, para o perpetuarem, quem sabe, ecoando-os através do infinito e da eternidade. Todos presentes, levantou-se o diretor para o discurso de honra. Iniciais nesse momento fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual, que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador. Porquanto a mesma lei por ele estabelecida, que infringistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vem se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais, chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se antepor em rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo que, como criaturas de Deus, deveis forçosamente atingir. Muitos de vós, doutos que fostes na terra,
lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis todavia os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los quando os descobrieis exornando o caráter do próximo. Deveis por isso mesmo iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não fora o gesto audacioso de precipitação afrontando as leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estaríeis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno e não jamais o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situações calamitosas, da qual não saireis enquanto restaurações totais não sejam efetivadas. E advirto-vos, meus amigos, que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciarás lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos como a Deus. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios. Mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais da hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Seguiu-se pausa breve, que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os três companheiros que o ladeavam, o orador continuou, prendendo porventura ainda mais a nossa atenção. Aqui tendes os vossos educadores. São como anjos tutelares que sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, amparando-vos na espinhosa jornada. Acompanhar-vos-ão a partir deste momento em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo então como que passaporte para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva, interrompida pelo suicídio. As credenciais dos mestres a quem nesse momento sois entregues em nome do Pastor Celeste estendem-se em virtudes e méritos
a um passado remoto, muitas vezes comprovado nos testemunhos santificantes. À minha direita eis Epaminondas de Vigo, o qual em escala ascensional brilhante vem desde o antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média na Espanha, servindo a verdade e exalçando o nome de Deus, sem que seus triunfos se arrefecessem nos planos da espiritualidade até o momento presente. Nos tempos apostólicos, onde, como discípulo de Simão Pedro, glorificou o Mestre Divino, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Domício Nero. Na Espanha, sob o império das trevas que circundavam as leis impostas pelo chamado Santo Ofício, brilhou como estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos, como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino, empunhando fachos de ciências sublimadas no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado, ciências que fora buscar desde muito em peregrinações devotadas aos arcanos sagrados da velha Índia, sábia e protetora na terra de verdades imortais. Mas justamente porque brilhar em meio de trevas, sacrificaram-no novamente, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras esfaimadas, mas queimando em fogueira pública, onde ainda uma vez provou ele seu imarcessível devotamento ao Senhor Jesus de Nazaré. À minha esquerda tende Soure ao mar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo na Grécia logo após o advento de Sócrates, quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo, até então arredado dos conhecimentos sublimes, mantidos que eram estes em segredo e apenas para conhecimento e uso de sábios e doutos. Como o eminente precursor do grande mestre, ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais aos deserdados e infelizes. E a sombra benfazeja dos carvalheiros frondosos, ou sob a amenidade poética dos plátanos, fazia-os sorver ensinos cheios de divinas magnificências, transportando-os de felicidade na elevação dos pensamentos para o Deus sempiterno, Criador de todas as coisas, aquele Deus desconhecido cuja imagem não constava na coleção dos altares de pedra da antiga Hélade. Mais tarde, ei-lo reencarnado na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias por seguir as pegadas luminosas do celeste pergureiro. Entrando já em idade avançada, conheceu as férreas perseguições de Jerusalém logo após o apedrejamento de Estevão. Estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu longo martírio no fundo sinistro de antigo calabouço. Torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso, nocivo aos interesses farisaicos, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir, ignorado da sociedade, irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo Mestre Excelso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Soure ao mar como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade.
a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Hoje se encontra operando na região de angústias em que nos encontramos todos, materializado a ponto de ser por vós reconhecido como em sua derradeira estrutura corporal, não será porque lhe escasseiem luz e merecimentos para alçar locais outros em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis ambos a princípios da iniciação cristã que observam acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimo, devotando-se a encaminhá-los à redenção, inspirados no exemplo do príncipe celeste que abandonou seu reino de glórias para dar-se em sacrifícios continuados ao bem das ovelhas da terra.